E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje eu vou estar fazendo basicamente um dossiê sobre tudo que foi falado pela Britney na audiência que aconteceu hoje dessa guerra judicial que ela tá vivendo contra o pai dela, que é o tutor legal dela, e também essa conservadoria louca que ela tá dentro aí desde 2008. A gente vai entender sobre tudo o que aconteceu, a gente vai entender algumas coisas de linha do tempo também que antes meio que estavam assim, meio embaçadas na cabeça dos fãs, que a Britney acabou jogando agora aí uma luz e a gente entendeu tudo o que aconteceu em várias coisas no passado. Fica comigo que eu tenho certeza que vai ser um daqueles vídeos assim que você talvez perca até o sono, mas é importante você ver porque a vida da Britney tá em jogo. Antes da gente começar, é o seguinte: se você não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop, de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Sempre que você assistir algum vídeo aqui do canal, por favor, tira um print, grava um videozinho seu assistindo, posta lá no Instagram e me marca. Eu vou repostar você. Vamos primeiro, antes da gente começar a entrar no que a Britney falou, vamos entender um pouquinho do que tá acontecendo na vida dela envolvendo essa tutela. Em 2008, depois que a Britney teve o famoso breakdown dela lá de 2007, onde ela raspou a cabeça e teve toda aquela confusão pública, né? O pai dela entrou com uma ação na justiça e conseguiu pegar ali a Britney como tutor dela. Então, tipo assim, ele começou a cuidar do dinheiro, ele começou a cuidar da vida pessoal dela, ela basicamente foi interditada, ela não tem direito de fazer mais nada. Só que o que acontece? A princípio, na cabeça de todo mundo, a Britney tá dentro de uma conservadoria naquele estado que ela tava, era uma coisa que muita gente julgou como positiva. O problema foi que com o passar dos anos, as coisas começaram a ficar, vamos dizer assim, fora de controle e Britney se tornou basicamente uma marionete. Mais do que nunca algum artista já foi marionete na mão de empresários, do próprio pai, enfim, tudo isso daí, né, que fez com que o movimento Free Britney acontecesse exatamente visando a liberdade da Britney e o seu poder de volta ali, de escolha, de poder ter o direito do que qualquer pessoa normal tem. E o que aconteceu hoje? Depois de 3 anos de guerra judicial apenas através de representantes, a Britney finalmente foi ouvida de verdade pela juíza que está cuidando do caso, onde ela deu seu depoimento sobre o que de fato está acontecendo dentro dessa tutela e que as pessoas precisam ter a atenção. Antes da gente começar de verdade a entrar aí nas falas da Britney, vamos salientar que ontem o New York Times soltou aquele artigo que basicamente quebrou o mundo, né? Onde eles começavam a revelar várias coisas estranhas dentro da tutela da Britney e principalmente a questão do dinheiro da Britney que havia desaparecido, né? Em como seu patrimônio ele estava se deteriorando e hoje o patrimônio da Britney era visto ali apenas como 60 milhões de dólares, sendo que o que aconteceu com o dinheiro e todas as outras coisas que ela conquistou nesses últimos anos, né? Foi gastado por outras pessoas. Quando a Britney começa a falar exatamente sobre o seu primeiro ponto aí dentro da tutela e um dos momentos mais traumáticos que ela viveu, ela volta lá em 2018 quando ela fez aquela turnê Piece of Me. Muita gente talvez não lembre dessa turnê por causa que todo mundo acredita que seja meio que a fase de Las Vegas, mas a Britney fez uma turnê da Piece of Me. Ela levou essa experiência de Vegas para alguns shows específicos onde ela fez do mês de julho até outubro de 2018. Então, tipo assim, foi uma fase de shows que ela fez 31 shows nessa turnê aí, e ela disse que foi uma turnê que ela não queria fazer e que ela fez forçada e com medo. Britney começa dizendo: eu estava em turnê em 2018, foi uma turnê que eu fui forçada a fazer. O meu empresário Larry Rudolph disse que se eu não fizesse essa turnê, eu teria que encontrar um advogado. Meu próprio empresário poderia me processar se eu não perseguisse com a turnê. Ele me entregou uma folha de papel quando eu saí do palco em Las Vegas e disse que eu tinha que assiná-la. Foi muito ameaçador
e assustador. E com a tutela, eu não consegui nem mesmo meu próprio advogado. Então, por medo, fui e fiz em frente o que eu precisava fazer daquele trabalho. Um adendo, tá? A tutela da Britney não permite com que ela tenha liberdade de escolha no aspecto jurídico. Então, a Britney não pode escolher os seus advogados. Isso daí tudo tem que ser escolhido pela equipe que cuida da tutela da Britney. Então, assim, é uma coisa sempre que passa pelo crivo do próprio pai dela. Essa turnê Piece of Me foi a segunda turnê mais lucrativa de 2018, rendendo mais de 58 milhões de dólares. E detalhe, foi uma turnê muito curta pelo tanto que ela rendeu, então foi um grande sucesso. A Britney continuou contando sobre como que foi a vida dela após essa turnê Piece of Me, onde ela disse que logo após ela chegar da turnê, ela não teve descanso e automaticamente começou já a trabalhar na nova residência dela, que viria a ser aquela residência de 2019, a Domination. Britney diz: ensaiei 4 dias por semana, eu estava basicamente dirigindo a maior parte desse show. Na verdade, eu fiz a maior parte das coreografias, ou seja, ensinei minhas novas coreografias aos meus dançarinos. Levo tudo muito a sério. Há toneladas de vídeos comigo nos ensaios. E detalhe, eu não era boa, eu era ótima. Liderei uma sala de 16 novos dançarinos nesses ensaios. Só que aí o que aconteceu? A Britney disse que a situação azedou em um momento que ela não concordou com uma determinada coreografia que eles impuseram para ela. E ela disse que ela não tinha gostado da coreografia e eles resolveram transformar tudo num grande circo. Britney diz: todos falaram que eu não participava dos ensaios e que nunca concordei em tomar o meu remédio. Por favor, né? Meu remédio só é tomado pela manhã, nunca no momento do ensaio. Eles nem mesmo me veem. Então por que eles estão afirmando isso? Quando eu disse não para um movimento de dança nos ensaios, foi como se eu tivesse plantado uma bomba enorme em algum lugar. E simplesmente não foi isso que aconteceu, simplesmente virou uma guerra. Ela continuou relatando sobre a situação da Domination depois disso, quando ela não gostou deste passo de dança. Meu empresário, meus dançarinos e meus novos assistentes que deviam fazer parte desse novo show, entraram todos em uma sala, fecharam a porta e não saíram de lá por mais de 45 minutos. Ela inclusive completa: senhora, não estou aqui para ser escravo de ninguém. Eu posso sim dizer não a uma coreografia que eu não gostei. Após isso, a Britney conta em como uma sucessão de relatos mentirosos fez com que a situação dela ficasse muito azeda. E ela inclusive contou sobre como foi a sua internação, aquela internação que aconteceu dela nesse período que ela cancelou a Domination, porque a Britney foi internada contra a vontade dela e todo mundo meio que tipo assim, expôs isso na época. Ficou bem claro, eles não conseguiram jogar uma cortina de fumaça que tampasse essa situação. Me foi dito pelo meu terapeuta da época, o Dr. Benson, que inclusive morreu, que o meu empresário ligou para ele e disse que eu não estava cooperando e seguindo as diretrizes dos ensaios. Ele também disse que eu não estava tomando o meu remédio, o que é idiota, porque eu tive a mesma pessoa todas as manhãs nos últimos 8 anos me dando o mesmo remédio. Eu não estou nem perto dessas pessoas estúpidas, isso não faz nenhum sentido. Muita gente achava que o Larry Rudolph, que foi o empresário da Britney durante todos esses anos, que ele era uma pessoa que tipo assim, tava a favor da Britney, só que na verdade ele é mais um sanguessuga que ficou explícito hoje depois aí da fala dela, que assim, realmente não dá pra confiar em ninguém. E ela fala exatamente sobre essa situação de não conseguir confiar em ninguém, mas no final do seu relato. Depois desse relato, a Britney entra de verdade no aspecto do cancelamento da residência Domination, que era uma residência que ela não estava a fim de fazer e que ela estava sendo forçada a fazer. Britney diz: houve um período de 1 semana mais ou menos que eles foram bem legais comigo e eu disse que eu não queria fazer dessa forma. Disseram que se eu não quisesse fazer esse novo show, eu não precisava fazer, porque eu estava ficando muito nervosa. Foi como literalmente tirar 90 quilos de mim quando eles disseram que eu não precisava mais fazer aquele show, porque realmente foi muito difícil para mim e foi demais, eu não aguentava mais.
Vale lembrar que eles alegaram que o cancelamento da Domination, através daquele statement que a Britney fez lá no Instagram dela, falaram que ela ia pra cuidar de um negócio do pai dela, cuidar da família, e ninguém comprou essa ideia aí. Todo mundo sabia que tinha alguma coisa mais suja em volta dessa história aí, porque alguma coisa não fazia sentido naquela história que foi contada no Instagram, entendeu? E logo após aquilo ali, eles internaram ela. E detalhe, saliente uma coisa que eu acabei de dizer. A Britney disse que eles foram legais com ela por basicamente uma semana e que eles meio que começaram a ouvir o que ela estava fazendo. Só que na verdade isso daí não passava de um plano para internar Britney. 3 dias depois que eu disse não a Vegas, o meu terapeuta me sentou numa sala e disse que recebeu 1 milhão de telefonemas sobre como eu não estava cooperando com as coisas. Tudo isso era falso, mas ele não me deu ouvidos. No dia seguinte, me colocou no uso do medicamento lítio. O lítio é um medicamento extremamente forte. E ele é o medicamento que faz a Britney ficar com seus movimentos limitados e com aquela expressão vazia. Ele é usado em pacientes com transtorno bipolar e também é utilizado como antidepressivo. Mas normalmente ele é usado para controlar o humor de determinados pacientes, que seria meio que talvez o caso do que eles usaram na Britney, já que ela estava tendo ali essas crises, vamos dizer, segundo as pessoas da tutela. A Britney contou sobre a experiência dela com o uso do lítio e sobre a saída dos outros remédios que ela tomava já há algum tempo, dizendo o seguinte: o lítio é um remédio muito forte, completamente diferente do que eu estava acostumada. Você pode ficar mentalmente debilitado se tomar muito, se ficar mais de 5 meses tomando, mas ele me colocou nisso e eu me sentia bêbada. Eu não conseguia nem mesmo ter uma conversa com minha mãe ou meu pai sobre qualquer coisa. Eu disse a eles que eu estava com medo e meu médico me deu 6 enfermeiras diferentes com esse medicamento que vieram à minha casa. Ficaram comigo para me monitorar nesse novo medicamento que eu nunca quis tomar para começar. Foi nesse momento também onde a Britney começa a falar da relação dela com os seus pais, principalmente o pai. A Britney meio que salienta a família toda porque meio que todo mundo ali mamou nela, vamos dizer assim, mas o pai é a pessoa pilar de todo esse trauma dela. A Britney conta que a família dela simplesmente não fazia nada na situação que ela estava vivendo. Ela estava cada dia que passava pior e o pai dela concordava simplesmente com tudo e achava bom. Ela inclusive disse isso. Meu pai agiu como se não soubesse o que eles disseram e que eu teria que fazer um teste do remédio nas férias do Natal antes de me mandar oficialmente embora para o final de ano. Quando meus filhos foram, inclusive, para a Louisiana, foi ele que aprovou tudo. Minha família inteira não fez nada. Ou seja, todo mundo sabia do que estava acontecendo e fizeram uma mega vista grossa. A Britney conta também que durante esse uso que ela estava fazendo do remédio, ela teve uma médica indo na casa dela para poder fazer alguns testes com ela pelo tipo do efeito que o remédio causava nela, né? Então eles estavam lá fazendo vários tipos de testes com ela. E num desses testes, meio que a Britney não passou. E aí eles resolveram internar ela numa clínica de reabilitação. Inclusive a Britney conta como foi recebida essa notícia de que ela seria internada numa clínica de reabilitação pelo próprio pai. O pai disse: "Sinto muito, Britney, você tem que ouvir os médicos. Eles estão planejando mandá-la para uma pequena casa em Beverly Hills para fazer um pequeno programa de reabilitação que vamos compensar para você. Você vai pagar $60 mil por mês." A Britney conta que chorou muito ao telefone porque ela não queria ir de maneira nenhuma para aquele lugar. Foi nessa hora também que a Britney começou a falar mais sobre o tipo de pessoa que é James Spears, o pai dela, e como ele meio que ficou obcecado em controlá-la e obcecado em fazer ela sofrer. Ela diz: "Ele é muito controlador. Ele ama o controle e ama poder machucar a sua própria filha." Britney disse que se sentiu muito mal naquela situação toda, mas que ela foi para reabilitação, foi cumprir o que foi sugerido ali para
ela, não sugerido, né? Obrigado. Nesse momento que a Britney estava falando exatamente sobre a ida dela para a clínica de reabilitação, foi quando ela fez uma comparação assim bem marcante na conversa, que foi quando ela falou sobre a rotina dela parecer tráfico sexual, onde eles basicamente fazem ela trabalhar 7 dias por semana, 10 horas por dia. Agora também que ela não tinha acesso ao seu dinheiro, cartão de crédito, passaporte e nem ao próprio telefone. E ela falou que ficava 24 horas por dia sob vigilância. Ela contou também sobre como que era a rotina dentro da reabilitação, sobre como eles tratavam ela nessa casa. Todos moravam na casa comigo, as enfermeiras, os seguranças 24 horas por dia, 7 dias por semana. Havia um chefe que ia lá fazer comida para mim diariamente durante essa semana. Eles me observavam mudar todos os dias, de manhã, de tarde e à noite. Eu não tive privacidade no meu quarto, nem meu cachorro, nem nada. Recebi 8 galões de sangue por semana. A Britney também falou da situação das chantagens que ela recebia, que meio que assim não surpreendeu muita gente, porque a gente já sabia que a Britney era super chantageada. E ela disse que tanto o pai quanto a equipe ali dela chantageavam ela, proibindo ela de ver os filhos, assim também como de encontrar com seu namorado Sam, se caso ela não cumprisse o que era previsto. Foi nesse momento também onde a Britney veio com a famosa fala fazendo referência ao post dela do Instagram do passado, onde ela dizia estar muito feliz e muito realizada em um momento muito bom da vida dela. Ela disse que aquilo ali não passou meio que de uma forma dela se iludir e que na verdade ela estava sozinha, triste e deprimida. A Britney reclamou também sobre a Jodie Montgomery, dizendo ali que ela não estava satisfeita com os métodos dela no aspecto de consultas com psiquiatras, assim como terapia. Ela diz: eu tive uma sessão de terapia com meu médico e depois com um profissional. Eu fui forçada a fazer isso e é ilegal. Hoje eu sinto que tudo está indo pelo mesmo caminho. Eles me fazem ir à terapia 2 vezes na semana e é um psiquiatra. Nunca no passado vi um terapeuta mais de uma vez por semana. É muito difícil para mim ir neste homem de hoje. A Britney completou dizendo que tem muito medo de gente, que ela não confia facilmente nas pessoas e que isso é constrangedor e extremamente desmoralizante. A Britney voltou a falar depois sobre a relação do Dr. Benson com ela, que foi aquele médico que cuidava dela no passado e que faleceu alguns anos atrás. A Britney começou a expor o medo que ela tinha do Dr. Benson e de tudo ali que ele forçava ela a fazer, e disse também que ela era extremamente abusada por ele. Ela diz: para ser totalmente honesta com você, quando o Dr. Benson faleceu, ajoelhei e agradeci a Deus. Em outras palavras, minha equipe está tentando empurrar isso comigo novamente. Eu desenvolvi fobias de salas pequenas por causa desse trauma. E a Britney completa dizendo que toda essa situação aí, pra piorar, eles ainda ameaçam ela quando ela, tipo assim, não pode fazer alguma coisa ou não quer em alguma sessão. Eles ameaçam ela tirando também as férias que ela ama poder tirar de vez em quando. A Britney começa ali de verdade a finalizar o seu discurso dizendo o seguinte: a tutela desde o início, quem quer que esteja no meio está ganhando muito dinheiro. Eu ganho dinheiro para eles, assim como também para mim. Essa tutela devia acabar. Se eu posso trabalhar e fornecer dinheiro a mim e também trabalhar para pagar outras pessoas, não faz sentido eu estar nela. Trabalho desde os 17 anos. Você tem que entender como isso é para mim todas as manhãs. Não posso ir a algum lugar a menos que eu encontre pessoas que não conheço todas as semanas no escritório, idêntico àquele terapeuta que abusou de mim. Ela pede basicamente socorro para a juíza, dizendo assim que não sabe como a juíza julga as coisas ou como tá a mente dela naquele momento, mas que ela precisa levar em consideração tudo que ela tá passando e tudo que ela contou ali, porque aquilo ali é uma coisa que assim
mudaria a vida dela para sempre. Só que mais no final aí da conversa, ela faz uma das revelações mais importantes de todas e talvez uma das que deixaram os fãs mais chocados. Ela revela exatamente sobre a situação de não poder engravidar e não poder escolher o seu namorado. Eles me disseram que agora na conservadoria eu não posso me casar ou ter filhos. Estou com um DIU dentro de mim agora, não posso de maneira nenhuma engravidar. Eu queria poder tirar o DIU e começar a tentar ter um outro bebê, mas essa equipe não deixa de maneira nenhuma eu ir ao médico tirar, porque não querem que eu tenha mais filhos. Então basicamente essa tutela está me fazendo mais mal do que bem. A Britney no final da conversa diz que ficou feliz de poder ter aquela conversa com a juíza e que ela queria poder continuar muito tempo falando com ela porque ela se sente extremamente sufocada e calada. E ela disse que a partir do momento que desligava o telefone já ia começar aquela grande chuva de nãos na cabeça dela. Então assim, ela conclui isso daí, a juíza agradece ela por ter dado o depoimento dela e ficamos nesse pé, afinal de contas. O que vai acontecer com Britney? Será que eles vão aceitar isso daí que ela falou? Será que eles não vão aceitar? O que vai virar disso tudo aí? A gente vai ter que esperar para poder ver, tá bom? Bom, esse daí é o nosso vídeo com a história completa do que foi falado por Britney. Eu espero que ajude vocês a sanar as dúvidas e eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso daí que aconteceu. Como vocês estão se sentindo em relação a isso aí? Comenta para eu poder saber, tá bom? Ó, um beijo e a gente se vê no próximo vídeo nosso aí.